Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do CuboCast, o podcast da Cubo 3, onde nós falamos sobre dados, tecnologia, carreira e outras casualidades. E esse daqui será um episódio totalmente diferente dos que a gente já fez até aqui, porque será um episódio especial. Eu queria contar aqui um pouco da minha história, da minha carreira, sobre toda a minha trajetória, mas eu não queria fazer isso, né, de forma sozinha, eu não queria eu mesmo poder contar essa história aqui. E aí eu fiz um convite aqui muito especial para trazer uma pessoa que conhece da minha vida, da minha história, melhor do que ninguém. Então eu tô aqui com uma convidada, né, a Silmari, que é a minha mãe, e eu fico muito feliz de estar dividindo aqui esse ambiente, essa mesa aqui, esse bate-papo com ela. Tenho certeza que esse episódio aqui ele vai trazer muitos insights, né? E de antemão eu já quero, antes de abrir aqui o espaço para minha mãe poder falar, já pedir desculpas, porque dentro desse episódio podem surgir momentos de emoção, momentos. Aqui que a gente vai falar, porque como a gente tem uma história, e essa história de todo, como a de qualquer pessoa, ela passa por momentos que sejam mais traumáticos, momentos felizes e tudo mais, a emoção ela pode surgir, então de antemão eu já quero pedir a liberdade aqui para vocês sobre esses momentos, tá bom? Então, Silma, seja bem-vinda, minha querida mãe. Eu fico feliz de estar aqui dividindo esse espaço com a senhora. E eu queria que primeiro a senhora se apresentasse, falasse para o público que está nos assistindo aí quem é a Silmária, e a gente vai poder contar um pouco aqui da história da nossa família. Obrigada, filho, por ter me dado essa oportunidade de compartilhar com outras pessoas a felicidade que é ser sua mãe. Eu que fico muito feliz de poder estar aqui, compartilhar essa alegria, poder falar um pouco da sua trajetória, da sua infância e como foi como eu contribuí para você chegar onde você está. Bom, eu tenho certeza que a gente vai poder inspirar muitas pessoas aí, principalmente quem está naquele momento de indecisão, de dúvida, ou até mesmo sem saber se está no caminho certo, e que a nossa história, que foi uma história vencedora, eu tenho certeza disso até aqui, e que possa inspirar muitas outras pessoas. Para que a gente possa começar contando, né, sobre a história da nossa família, eu queria que a gente voltasse um pouco no tempo. Eu sou uma pessoa que tenho 35 anos de idade hoje, e a senhora tem aí 17 anos mais do que eu, né? A senhora já me teve na época da adolescência, mas antes da gente contar isso, de começar a partir do meu momento de nascimento, eu queria que a senhora contasse primeiro, até para contextualizar as pessoas, sobre qual momento que vivia a nossa família, como era a nossa família antes da chegada do Laender, né? Para depois a gente utilizar isso como marco temporal para contar a partir daí, né? Como que era, assim, o momento da sua infância, um pouquinho rapidamente, vamos entrar em detalhes, né? Como que era a vida que a gente tinha familiar, que vocês tinham familiar antes da minha chegada. Então, eu vim de uma família humilde, meus pais não tinham muito recurso, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 9 anos de idade eu já cuidava de uma casa, e isso impactou um pouco nos meus estudos, eu não consegui estudar no tempo hábil, eu vim a terminar o ensino médio depois que você nasceu. Fui mãe muito nova, aos 16 anos eu engravidei e graças a Deus, sou grata a Deus e gratidão à minha mãe, à sua avó, que me apoiou muito nesse momento. Sem o apoio dela, sem o amor dela, sem a compreensão dela, eu não teria conseguido. E posso dizer que nós conseguimos, porque você foi, desde o momento que eu descobri que eu gerava você ali dentro de mim, você já foi uma pessoa muito amada, tanto por mim como por ela. Então, assim, ela me deu esse suporte. E não foi fácil. Se eu dizer para você que foi fácil, não foi fácil, mas nós conseguimos chegar até aqui graças ao apoio dela. Boa. Eu tenho, assim, das minhas lembranças, né, da minha avó, que era sempre uma pessoa que eu tive como um, um pilar muito essencial na minha vida. Eu lembro que eu era muito grudado, muito apegado à minha avó, e eu tenho Sim. certeza que isso foi, todo o amor dela foi muito importante durante esse desenvolvimento, né? Falando agora do momento, assim, da minha chegada, né, a senhora falou que aí engravidou com 16 anos, obviamente não foi uma gravidez planejada, porque a senhora era adolescente ainda, não tinha Sim. noção da vida, e muitas vezes isso acontece, né, em famílias, tem muitas famílias que têm isso, e a gente não teve ali, tirando o apoio da minha avó, todo um suporte familiar estruturado de uma família tradicional, vamos chamar de uma família tradicional, mas que não vamos dizer que é o único
é o único meio que a gente tem, assim, de se viver, né? Como que foi, então, depois que eu cheguei ali, que eu nasci, a senhora morava ainda com a minha avó, Sim. né? Então, teve todo esse momento ali e eu comecei a me desenvolver, a crescer. Como é que foi a minha infância, então, lá Ender ali? O que que ele gostava de fazer? Até para você, para quem estiver ouvindo a gente, tenha talvez filhos nessa idade, né? Eu agora sou pai, tenho uma criança de 2 anos e meio em casa. Eu começo a perceber cada momento de desenvolvimento, né? Como é que era e quais foram os primeiros sinais que surgiu ali que o Laender era uma pessoa que gostava de matemática, que gostava de cálculos, de coisas mais complexas do que uma criança tradicional geralmente costuma gostar. Então, você sempre foi uma criança muito curiosa. Você, com 4 anos e meio, 5 anos, você já sabia escrever seu nome. Você já conseguia escrever seu nome ali em caixas altas e você começou a falar para mim que queria ir para a escola. E como, voltando um pouquinho atrás, a gente sempre foi de uma família muito humilde, os nossos recursos eram limitados, eu não tinha condições de pagar uma escola particular para você. Então, e o Estado, ele limitava a idade da criança, a criança entrar na escola. Você poderia entrar com 6 anos, que era a idade Mínima. mínima para Uhum. poder entrar. Então, você com 5 anos, aí você já começou. Aí eu me lembro que tinha que fazer um cadastro na Secretaria da Educação para conseguir. Aí você tinha 5 anos, eu fui fazer esse cadastro. Não, eu falo que foi de Deus. Assim, a pessoa fez o cadastro e tudo, escolar. Aí, quando veio sair a sua vaga, você entrou na escola com 5 anos e meio. Quando eu fui fazer a sua matrícula, a diretora da escola ainda falou assim: mas como que você conseguiu? Essa criança não tem a idade. Eu falei assim: eu fiz o cadastro e consegui se inscrever. Ela falou assim: a vaga saiu, é para ele, então. Então, assim, aí você já começou, você entrou na escola com 5 anos e meio, aí eu já fui notando o seu raciocínio, você tinha, comecei a observar, né? Você tinha aquele raciocínio muito rápido, os seus brinquedos, você só tinha interesse por jogos, você queria, sempre que você queria um brinquedo, você direcionava que queria ter jogos. Então, assim, eu fui descobrindo que você tinha um raciocínio muito rápido e que você gostava muito daquela parte de matemática, né, que envolve essa questão de números. Uhum. Eu comecei, então, eu entrei na escola com 5 anos e meio, 6 anos ali, que geralmente hoje é a idade que as crianças costumam aprender, né, a se desenvolver, a ler e tudo mais, e eu já conseguia ler e escrever meu nome ali, como a senhora falou, né? Sim. O que que a senhora vê hoje, assim, que foi um fator essencial para manter isso? Por que que eu tô falando isso? Porque, assim, hoje em dia a gente vê que a gente tá em um mundo que cada vez mais cheio de telas. Então, tem tela para todo lado, as crianças já nascem com o celular na mão, e tem uma parte de desenvolvimento cognitivo que é muito importante durante essa idade. Né? E naquela época, obviamente, não tinha telas como tem hoje, então isso era mais facilitado, né? O que que a senhora vê que foi essencial para que mantivesse esse interesse nesses jogos, né? Livros, que eu lembro que era uma coisa que eu gostava, sempre gostei muito. Como que foi desenvolver isso, mesmo sendo uma família com poucos recursos, então a gente não tinha muitas condições de adquirir coisas novas, né? Durante esse processo de desenvolvimento. Como é que foi essa etapa, assim? Então, assim, eu procurava te ajudar na condição que eu tinha. Eu lembro que um dos brinquedos que quando você falou a gente não tinha muita tela, tinha um programa que você gostava de assistir, que tinha no SBT, que tinha o Jogo do Milhão. Uhum. E você gostava muito desse programa. E eu lembro que você quis um jogo desse, assim, te dei esse jogo, você também Eu ganhou lembro, era um jogo de tabuleiro, hein? Eu lembro isso. desse jogo. Tinha as cartinhas, aí tinha as perguntas e as respostas. Eu sempre gostei Sim, muito de curiosidades, eu gostava de sim. saber as coisas. Então, assim, essas coisas, assim, acho que te ajudou muito. Você lembra de um brinquedo também que você ganhou da irmã Juscelia? Como é que era o nome do jogo, gente? Aquele jogo te ajudou, você gostava muito dele também? Qual eu não tô lembrado, era algum. Eu lembro que eu ganhei um de desenho, não lembro bem. Ah, eu
Tá, mas Não tô em lembrada. relação aos jogos? Então, aí que eu descobri que você gostava dessa parte de se relacionar com os números. E você também tinha uma facilidade muito boa de memorizar. Você, você gostava de ler muito. Você lembra de uma enciclopédia que eu te dei? Uhum, Você eu lembro. você leu ela Provavelmente essa enciclopédia foi minha primeira fonte, né? Quanto que de eu falo que pesquisa. a leitura é importante na vida das pessoas, né? Eu lembro que essa enciclopédia, Ela eu acho que eu falava. tava na quinta, sexta série, eu não lembro exatamente, e era uma enciclopédia, assim, que falava de todos os Não, assuntos. você estava na quarta série. Estudava Cada no Zinha Pratos. é, cada página, tipo assim, eu lembro que eram vários artigos, né? E eu até procurei depois uma versão dessa enciclopédia se existe ainda hoje, eu não achei. Mas cada artigo nela tinha uma página, né? Um lado de uma página, ou no máximo duas. Alguns artigos eram maiores, né? Que eram Sim, 5, 6 páginas, mas tinha de tudo ali. lá falava sobre vários assuntos, matemática, português, Lá tinha línguas. todas as áreas. E eu lembro que essa foi minha primeira fonte de conhecimento. Assim. Hoje em dia a gente tem Google, tem, né, pesquisa pra tudo que é lado. Mas eu lembro que eu gostava muito dela porque eu lia. Eu lembro até o primeiro artigo, eram artigos em ordem alfabética, né? E o primeiro artigo era abelhas. Eu lembro exatamente isso, porque era ali na ordem alfabética e falava sobre abelhas. Então contava tudo como é que era a vida das abelhas, como é que era o mecanismo. Então eu adquiri um conhecimento muito grande nessa enciclopédia e foi provavelmente o meu fator de gatilho, eu acho que isso é muito importante de falar, porque ali eu conheci diversos temas, desde áreas mais técnicas, né? Mesmo artigos curtos, mas que aguçavam a minha curiosidade para entender mais sobre aquilo. Né? E aí, eu falo o quanto é importante hoje, e até por isso que eu sempre que posso indico livros para as pessoas e trago por exemplo, a Ana Laura, a minha filha, a oportunidade de ler, porque eu sei que isso foi importante no desenvolvimento, né? E hoje as pessoas A, estão lei- cada vez mais lendo menos, né? a Então, leitura enriquece, é enriquecedora. eu lembro que essa enciclopédia talvez tenha sido o melhor presente que eu já tive, assim, na minha formação, porque sei que não foi algo barato, né? Eu lembro que na época foi algo bem dispendioso, assim, eu insisti bastante para ganhar isso e mas eu acho que foi talvez um dos presentes que, se a gente colocar em custo-benefício, talvez tenha sido dos melhores. Fico feliz de saber disso, que de uma forma eu pude, né, contribuir para esse seu conhecimento, você te trazer essa felicidade, esse contentamento. Bom, falando ainda, né, seguindo um pouco aí, vamos falar um pouquinho agora sobre os interesses, né, até pra gente chegar nesse momento da história, né? Então aí eu gostava muito de ler ali, tinha muitos conteúdos, e eu lembro que quando eu estudava, estava na quinta série, foi quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar com computador pela primeira vez. Sim. Né? A gente vai entrar nessa história aí. E como é que foi esse primeiro contato com o computador? Né? A gente não tinha um computador, era algo muito caro naquela época. Mas como é que foi essa oportunidade, então, de ter esse contato com o computador? Vamos contar um pouquinho sobre isso e como que isso ajudou no desenvolvimento, né, por esse gosto, né, de tecnologia que eu tenho hoje. Então, essa parte foi um dos melhores investimentos que pude te proporcionar. Assim, não te proporcionei inteiramente, que teve lá no futuro, teve a sua contribuição, mas eu pude, né, te ajudar de alguma forma. Eu tô falando mais em relação, antes da gente chegar na parte do computador em si, da oportunidade de fazer um treinamento, né? Porque antes disso a gente Ah, entrou isso. primeiro. Então, lá na quinta série, foi quando teve a oportunidade de eu conhecer um computador de perto, mesmo que não era um computador que a gente adquiriu depois, a gente vai contar sobre isso, mas sobre como que foi esse contato, né? Essa oportunidade, a insistência, que eu lembro que eu insisti bastante para poder fazer esse curso. Sim, e mais uma vez teve o apoio da sua avó. Na época, isso foi em 2000 Não, acho que foi antes, foi 99. foi 99, achei que tivesse sido 2000, foi 99. Uhum. O valor do curso era R$ 49,90, quase Quanto que R$ 50 era? naquela Quanto que era o época. salário mínimo? A senhora lembra mais ou menos naquela época? Acho que era uns Era 130 100 e alguma reais. coisa, não me lembro exatamente, Uhum. não. Era quase metade de um salário mínimo, o valor do curso. Isso. Aí você queria o curso, e para nossa realidade era difícil. Aí
Aí eu lembro que aí a minha mãe falou assim, aí você pediu para minha mãe me ajudar a te dar o curso. Aí a minha mãe falou assim, Laender, eu queria colocar um aparelho nos seus dentes. História é boa. Eu queria colocar um aparelho nos seus dentes. Se eu for te pagar o curso para você, eu não vou conseguir pagar. Você tinha que pagar uma mensalidade para colocar o aparelho. Aí você virou para ela e falou assim, vó, paga o curso, porque quando eu ficar adulto, eu vou ter um bom emprego, eu mesmo coloco o meu aparelho. Eu tinha 10 para 11 anos. Isso. Aí eu falei, a visão desse menino é muito boa. Eu entrei na escola, eu lembro até hoje o nome da escola, era CDI, né? Era uma franquia que tinha de uma empresa do Paraná. O Paraná já estava lá, né? Mas era uma franquia de Londrina e tinha lá essa escola que eu comecei a estudar. E foi lá que talvez surgiram as primeiras oportunidades de emprego em si, né? Eu primeiro estudava lá, eu lembro que tinha o Zenilton, Venilton, né? Eu não sei nem pra onde anda o Venilton, né? Se um dia ele estiver ouvindo a gente aí, seria uma pessoa também legal pra gente conversar, que era o dono dessa escola. E eu lembro que ele me deu as primeiras oportunidades de trabalhar, né? Ainda assim, criança, né? Porque não pode nem falar adolescente ali. Eu lembro que eu dava monitoria, mas antes disso eu já tinha demonstrado esse gosto por computador, né? Eu ficava muito tempo, passava muito tempo nessa escola. Sim, as suas aulas eram 2 vezes por semana e no sábado, quem perdesse a aula durante a semana podia fazer a reposição na aula do sábado. Você nunca perdia, né? Mas você aproveitava o sábado para poder estar ali interagindo no computador. Eu me lembro que uma vez um dos professores falou assim, o Laender, quando eu vou chegar a dar um conteúdo, ele já descobriu como é que faz aquele conteúdo, porque ele, no sábado, ele fica aqui só fuçando mesmo, tentando entender como que resolve, como que chega naquele ponto ali. Então, acho que tudo isso ajudou. Eles chamaram você por causa da sua curiosidade, da sua vontade de aprender, eles chamaram para monitorar, né, ali. Bom, eu vou aproveitar essa oportunidade, até esse gancho que a senhora deu, porque eu lembro que, assim, eu gostava muito de pesquisar, né? Então, no curso tinha uma apostila, um livro, e lá tinha todo o conteúdo que ia ser ministrado durante o semestre. E como você falou, eu chegava lá nesse dia específico e ficava lendo tudo e fazendo as coisas. Teve um dia que eu tive que buscar você lá. Você foi para lá 8 horas da manhã, deu na hora do almoço, você não voltou, deu 2 horas, nada, quando deu 4 horas, eu fui buscar você. Aí eu falei, gente, o menino tá o dia inteiro era pertinho de casa, né? Eu fui buscar você. Aí eu lembro que a secretária lá, a Rose, aí ela falou assim, não preocupa não, eu dei um lanchinho para ele. Aí vinha saindo 2 alunas, né? Aí comentando de você. Você acredita que o menininho ainda tá aí mexendo no computador? Adora ficar só na frente do computador. Aí a Rose, essa é a mãe dele, ela já veio buscar ele. Eu falando, passando vergonha desde cedo. Mas eu lembro que eu gostava de pegar esse conteúdo e ficar folheando ali e tentando fazer igual os professores falaram aí, comentaram. E essa curiosidade, ela foi um fator muito predominante na minha carreira, né? Então eu sempre falo que as pessoas, elas têm que ser curiosas, buscar, né? Se dedicar. Muitas vezes as pessoas querem atingir algum objetivo, querem chegar a um resultado e não dedica o tempo necessário, não dedica um momento ali para entender e estudar, né, em cima daquilo. E acredita que pode vir a ganhar algo simplesmente do dia para a noite por uma sorte ou por um fator qualquer que seja, né? Então esse é um gancho que eu quero trazer até disso, porque eu me lembro exatamente que quando eu chegava na aula, eu já demonstrava o conhecimento porque eu já tinha olhado aquilo antes, né? Eu era uma pessoa muito curiosa, eu sou uma pessoa muito curiosa até hoje, né? Eu sempre tive esse fator de curiosidade na minha vida. E se tem uma das características que eu queria até deixar aqui, aproveitando esse momento, para que as pessoas pudessem se desenvolver, é a curiosidade, né? Eu lembro que eu estava conversando agora, até fugindo um pouco aqui com a Ana esses dias, né? Que a Ana Laura, ela é muito curiosa também. E eu falo, cara, tem que Ela ser é muito parecida com você nesse aspecto de raciocínio, de ter curiosidade, de
de aprender, de fazer, ela é muito parecida com você. Eu falo que às vezes a gente poda as crianças, né? Poda, fala assim, tem que ser curioso mesmo, tem que deixar quem enfiar o dedo na tomada e descobrir que ia dar choque, que enfia, vai aprender de alguma forma. Mas é interessante ver como que a curiosidade, ela molda a formação, né, o intelecto das pessoas justamente por isso, porque a pessoa que é curiosa, ela tende a conhecer mais, adquirir mais conhecimento justamente por essa curiosidade. Continuando aqui, então, vamos voltar lá na época do CDI, né, do Venilton. Então, eu lembro que o Venilton, ele me convidou, então, para dar monitoria lá, né, e foi quando eu consegui o meu primeiro emprego. Vou chamar de emprego entre aspas, porque não era um emprego de carteira assinada, eu era uma criança praticamente, era um adolescente, e eu me lembro exatamente o valor que ele me pagava. Hoje nem perante a lei nem pode, né? Na época, não sei, hoje eu acredito que não. Mas eu me lembro que ele me pagava R$ 40 por mês, que era todo o salário que eu tinha, pra ficar dando monitorias ali, né? E nem tanto pelo dinheiro, né, que é importante, obviamente, mas a oportunidade de começar a me desenvolver como pessoa ali, né, de perder a vergonha. Eu me lembro, vou contar uma história aqui, que a primeira vez que eu fui entrar numa sala de aula para dar aula presencial, né, nossa, meu coração acelerava demais. Eu não sabia, tipo assim, eu falei, como que eu vou falar pra esse monte de gente? E eram pessoas todas mais velhas do que eu, né? Eu lembro que eu entrava na sala de aula, eu era sempre o mais novo, né? Hoje eu tô com cabelo branco, barba branca aqui no negócio, mas eu era sempre o mais novo. E aí, a primeira vez, no início era só monitoria, então tinha sempre um professor, né? Eu lembro o nome dos professores até hoje, era o Edísio, o Aderlando, o Miltinho, eu lembro o nome dos professores todos até hoje. E aí eu lembro que sempre tinha um desses professores dando aula e eu ficava ali, né, dentro da sala de aula ajudando. Quando o aluno se perdia, eu ia direcionar ali. Mas teve um dia que um desses professores faltou e eu precisei dar aula no lugar. E aí eu me lembro que eu fiquei com o coração muito acelerado, né? Foi um momento assim. E aí vem a importância da gente viver experiências também, né? De se desafiar, de se colocar a cara a tapa. E aí eu lembro que eu fui no banheiro antes de começar a aula, eu lavei o rosto, eu devia ter, sei lá, 14 anos, 13 anos, não lembro. E olhava para aquela sala cheia de gente mais velha do que eu e meu coração acelerava, palpitava. Eu falei assim, como é que eu vou começar a falar? E para abrir a boca pela primeira vez para falar boa tarde para essas pessoas, foi algo muito difícil. Foi uma coisa assim que eu vou falar, talvez tenha sido um dos momentos que eu tive mais adrenalina na vida. Mas isso foi se desenvolvendo, né? Então, assim, isso moldou a minha capacidade de hoje dar aula, moldou a minha didática, a forma de trabalhar, né? Isso foi um momento muito importante durante a minha formação. E aí, eu queria que a senhora contasse um pouco sobre como foi, né? Porque foi a partir daí, até então a gente não tinha computador em casa. Não tinha Então era computador, sempre que não tinha internet. a internet era discada ainda naquela Era. época, né? Nem existia. Isso na escola, né? Em casa, então, era algo. Então, a renda era de um salário mínimo e quando procurei uma loja para comprar um computador parcelado, tinha aquele problema que você não podia comprometer só até parte da sua renda. Não tinha cartão de E não crédito, não existia tinha. financiamento. Financiamento não, é crediário naquela época também, né? Não, Era no máximo 3 vezes, pessoal, as coisas. sim, não podia parcelar igual hoje pode você parcelar 24 vezes. Então, você não podia comprometer, acho que você podia comprometer só até a loja aceitava se eu comprovasse a minha renda, um salário mínimo, eu só podia comprometer até 40% daquela minha renda ali. Aí eu voltei e falei, filho, infelizmente não é possível comprar o computador. Mas aí, mais uma vez, você trouxe a saída. Aí você me falou do computador do milhão. Eu gostava de assistir, eu lembro até hoje, eu gostava de assistir o Show do Milhão e teve a propaganda ali desse computador que o Silvio Santos estava lançando. E isso era era um consórcio, acho que era um consórcio. Hoje tem um financiamento e um consórcio, era um consórcio, é igual carro em moto, né? Sim, aí foi que nós conseguimos. Eu comecei a fazer esse consórcio, pagava a parcela, ela era. R$ 56. Não, e assim, todo mês você não sabia o que você ia pagar, que você, quando fechava o boleto, era conforme o valor do dólar. Uhum. Aí, eu sei que dava, um mês dava um valor, outro mês dava outro valor. Aí, você começou a monitorar
eu comecei pagando ali as parcelas, aí quando você começou a monitorar, você pegava o seu salário todinho para pagar a parcela do computador. E eu ainda complementava ali para você, Eu quando a lembro, gente terminou de pagar, estava dando R$ 68, eu R$ 70. lembro que eu comecei, né? Eu lembro que eu comecei a trabalhar, ganhava aqueles R$ 40 e eu pegava os R$ 40, então assim, era uma sensação, mas isso dá valor, né? Porque eu Sim, lembro que era uma sensação de assim, eu falei, cara, eu trabalho o mês inteiro, o dinheirinho que eu recebo aqui, R$ 40, eu entregava pra comprar algo que era algo que eu queria muito, que era um computador, né? E que foi muito importante, né? sim, Essas e eu, decisões. eu ouvi críticas de pessoas falar assim: ah, mas você deixa ele pegar todo o salário dele para ajudar a pagar o computador. Eu falei assim: deixa, porque eu não tenho condições de pagar. Não estou tendo condições de pagar sozinha. Ele está tendo a condição de contribuir. Sim, e é importante, é algo que ele quer, é importante. E Eu lembro que era bem difícil, assim, porque assim, era literalmente, eu trabalhava sem um salário, porque o dinheiro que eu tinha, eu falo assim, um salário entre aspas, né? Era para obter algo que eu queria muito, né? pois é, E mas foi, não, você foi importante, eu lembro que foi importante. foi importante porque dessa forma você passou a valorizar mais as coisas. É, e foi tão sensacional para você Foi. É uma história que me marcou muito. sim, que depois você foi contemplado. Antes de você, nós pagamos ali o quê? Acho que 2 ou foi 3 parcelas. Eu paguei 2 ou 3 parcelas. Você recebeu o computador. Uhum. Aí você ficou mais feliz porque você foi pagando e podendo usufruir daquilo ali. Só para o pessoal entender, né, que como era um consórcio naquela época, não era um financiamento. Porque isso aí, às vezes, até faz financiamento de 24 meses, de Você 36 meses. faz, mas Você recebe o recebe o produto. produto. Naquela época era um consórcio, então você tinha que ser contemplado. É igual uma carta que você vai pagando ali. E aí você era contemplado. E eu lembro que a gente foi contemplado, eu não lembro exatamente, eu estou falando segunda ou terceira, mas eu não lembro exatamente qual foi. Mas eu lembro que no início que a gente estava pagando, a gente acabou sendo Foi, contemplado, eu né? tinha pagado 3 parcelas, você foi contemplado. Aí veio a história da internet. Aí a gente já tinha um telefone fixo, Que ma- foi bem difícil também conseguir naquela época, né? tinha um telefone fixo, aí a internet era internet de escada, e você só podia usar a internet no sábado, depois das 14 horas, porque era contado como um pulso só. Aí quando dava. Sábado, domingo e feriado. É. Então, na semana depois de meia-noite, tá bem? Aí, quando dava final de semana, mas na semana depois de meia-noite você nunca usava, né? Porque você estava dormindo. Tinha a escola Aí, no dia é. seguinte. Aí, no sábado, se alguém ligasse lá para casa, ninguém conseguia falar, porque você estava você tava usando a Eu internet. lembro daquela musiquinha até hoje, de conexão, e era sempre assim, era sábado, ficava o dia inteiro, que era quando tinha poder usar a internet. E a internet era bem diferente do que é hoje, É. hein? Boa, então foi assim que eu consegui, né? A gente conseguiu o primeiro computador lá pra casa, né? É, eu lembro que eu passava ainda assim muito tempo, né? E muitas coisas que eu fazia, hoje em dia a galera gosta muito de ficar jogando. Eu nunca fui muito de jogar, nunca gostei tanto de jogos como hoje. Eu gosto de jogar uma coisa ou outra ali, mas eu passava muito tempo estudando coisas que acabaram me ajudando hoje, até mesmo como empresário, porque quando a gente vai começar uma empresa a gente faz muita coisa, né? Então eu lembro que eu passava muito tempo criando sites, que eu gostava muito de desenvolver sites. Eu lembro que eu passava muito tempo fazendo edição de imagens, né? Uhum. Trabalhando ali. E programando muito, né? Então eu programava bastante. Eu lembro que eu desenvolvia ferramentas utilizando um software que chamava Delphi na época, e isso tudo foi parte essencial e primordial durante o meu desenvolvimento como profissional. Aí eu quero entrar um pouco agora num fator que hoje eu vejo muita gente acaba questionando ainda, como é que você aprende tão rápido uma ferramenta? Então, por exemplo, eu comecei quando surgiu o Power BI lá em 2015, né? Logo no início eu comecei a pegar a ferramenta e aí eu já conseguia me desenvolver bastante na ferramenta mais rapidamente. E aí eu quero contar aqui um pouco sobre a importância das experiências que a gente tem na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente começa a aprender algo, a trazer para nossa carreira, assim, algo que parece que não está contribuindo. Então, por exemplo, eu programava ali várias linguagens de programação, ASP, PHP, Java, Delphi, né? E acabava que
Não era o que eu fazia, não era a minha atividade, mas eu usava muito aquilo. Quando eu começava a me desenvolver em alguma outra ferramenta, igual quando eu comecei a trabalhar com Excel, quando eu comecei a trabalhar com Power BI, eu já tinha uma bagagem técnica muito grande acumulada. Então eu costumo dizer que não existe experiências perdidas, né? Então esse aqui é um insight que eu quero trazer para o pessoal, que muitas vezes acredita que, vou mudar de carreira, vou fazer uma transição, e aí eu vou perder toda aquela bagagem técnica que eu já acumulei. Não, na realidade, Conhecimento não é perdido. você vai usar essa bagagem técnica, esse conhecimento para ajudar na nova profissão, na nova carreira que você quer, né? Depois disso, aí vem uma outra fase, né? Porque eu me lembro que logo na sequência eu ainda trabalhava nessa escola. E aí um vereador da cidade, né, que é o Kiko, ele foi nessa escola, eu me lembro até hoje, e aí por isso que vem a importância também da gente estar sempre preparado para as oportunidades. Eu me lembro que eu estava dando uma aula, e aí eu lembro dele, da cara dele, porque eu via muito em outdoor, eu não conhecia ele pessoalmente, mas eu via muito ele em outdoor, né, aqueles santinhos que tinha na época. E aí ele foi nessa escola buscar uma pessoa, porque ele abriu uma faculdade, e ele precisava de alguém, né, para trabalhar lá. E aí foi quando eu tive o meu primeiro emprego. Eu lembro até hoje, só te cortando, da sua carinha de felicidade quando você chegou para mim e falou assim: mãe, foi um vereador lá na escola e ele me chamou para trabalhar com ele, que ele vai abrir uma faculdade. Ele falou que ele precisa de uma pessoa do meu perfil, mãe. Ele vai me pagar um salário mínimo. Você Eu tinha. lembro que na época o salário já era 200 e alguma coisa, R$ 200, eu não lembro exatamente, né? E eu ainda ganhava uns R$ 40 lá no CDI. Aí eu lembro que quando ele chegou, ele conversou comigo ali, eu tava ali conversando um pouco, e aí ele me ofereceu. E aí, voltando, né, a falar a importância da gente estar preparado. As oportunidades, elas não surgem quando a gente simplesmente já está pronto. Elas surgem a qualquer momento. Se você já estiver preparado para elas, melhor para a gente poder aproveitar. E eu me lembro. Poderá alterar seu apelido depois. Olha aí, tá vendo? O celular conversando e ouvindo a gente. Aí eu me lembro que o Kiko chegou pra mim, e hoje o Kiko é um amigo meu, assim, na época eu ainda era adolescente. Eu lembro, até depois, conversando com o Kiko esses dias, eu falei assim: Kiko, eu lembro que quando eu cheguei lá, sua filha mais nova era menina, era tipo assim, tinha 1 ano, sei lá. E anos atrás eu tava no aniversário de 15 anos da filha dele. Eu falei assim, né, como que foram surgindo? Mas eu lembro que ele chegou, ofereceu, era uma faculdade que tava começando ali, eu saí dessa escola, né, e fui trabalhar com ele pra ganhar um salário mínimo. E eu vou confessar pra você, na época eu achei que eu tava rico. Por quê? Porque, pra mim, lembra, que uma pessoa que ganhava R$ 40 passou a ganhar 200, era tipo 5 vezes mais, né? Então, pra mim, aquilo era tipo assim, eu poder usufruir de algo que eu tava todo mês trabalhando, e antes ainda a gente usava pagando as parcelas do computador e ainda sobrava dinheiro. Então foi um momento muito importante, assim, e que ajuda a gente a valorizar, né? Nessa fase eu fiquei ali um tempo nessa faculdade, também trabalhei muito com atendimento ao público, ali atendia as alunas que tinha na faculdade, né? O pessoal não tinha ainda muita habilidade com computador, Com a né, com a tecnologia, né? tecnologia, era algo muito novo. E aí eu acabava ajudando esse pessoal, como era uma faculdade à distância, né? Era um EAD, que estava começando o EAD naquela época, 2002, 2003, né? Tava começando naquela época. E as pessoas não tinham essa facilidade com tecnologia, só que todos os trabalhos eram feitos no computador, era enviado, né, via internet, eu acabava ajudando ali nessa época, e foi mais um momento também de desenvolvimento profissional para mim, porque eu me lembro que eu tinha contato com o público, eu tinha que atender essas pessoas, tinha que conversar, eu tinha que entender o que elas queriam, ajudar elas a fazer o trabalho. Eu lembro que eu com 15 anos, sei lá, 16, eu já sabia tudo das normas ABNT, porque o que eu formatava de trabalho de faculdade. Quando você chegou à sua vez de fazer isso, foi. Eu sabia todas as normas ABNT. Hoje eu nem sei se eu sei todas essas normas de igual, mas eu sabia todas de cabeça, todas as regrinhas que tinha, de tanto que eu ajudava a galera a fazer isso. E foi um outro momento, né, também de desenvolvimento. Eu fiquei ali há algum tempo, mas foi nesse momento que eu decidi fazer o curso de engenharia civil, né? Eu estava saindo do ensino médio. E aí eu Na comecei. verdade, você não queria engenharia Não civil. queria, isso é verdade. Como você se inscreveu para fazer a faculdade pelo ProUni, né? Aí você queria engenharia da computação, engenharia, sistema de informação, e por último, você colocou lá na sua última opção engenharia civil. Aí eu lembro que você, quando saiu para você engenharia civil. Você falou assim: ah, mãe, eu não queria isso. Aí eu falei assim: filho, mas o que saiu para você foi essa aí, agarra ela e faz ela. Falou, quem sabe lá na frente você não consegue migrar para uma que você quer. Eu lembro que quando eu decidi, na realidade,
fazer, né? Que foi assim, eu tava na faculdade, tava saindo do ensino médio. Aí vem outro ponto também importante, né? Às vezes ouvir o que a gente quer também é importante, mas a gente se testar, né? Lembro que eu comecei a fazer engenharia civil, era um curso que não era bem a área, mas foi esse curso superior que eu comecei a fazer que me deu a oportunidade de trabalhar em uma outra empresa grande lá na cidade, lá em Montes Claros, que a gente vai contar sobre isso aqui, né? Mas eu comecei a fazer engenharia civil e era um curso que tinha muito cálculo, eu gostava, então assim, era um curso que eu aprendi a desenvolver ainda mais meu raciocínio lógico, e eu sempre gostei de raciocínio lógico, né? Sempre gostei de aquelas revistinhas, a senhora lembra que eu sempre ficava muito naquela... Fazendo palavras cruzadas. Era todo tipo desses desafios, foi algo que sempre me testava. E aí, dentro da engenharia, eu comecei a perceber que matemática, física, estatística está praticamente em todos os lugares, está em tudo, né? Tudo que a gente faz tem isso. E comecei a trabalhar nisso quando eu estava ali por volta do segundo, terceiro período da faculdade, surgiu a oportunidade de eu fazer um estágio em uma empresa que queria uma pessoa que entendesse bem de Excel, que foi a Novo Nordisk, que é uma empresa farmacêutica, né, que produz insulina, e tem uma fábrica lá em Montes Claros, né? E mesmo não E você sendo... não sendo da sua área de engenharia civil, mas você foi por causa do Excel. Eu fui por causa do Excel. O Excel foi quem abriu a porta para eu trabalhar nessa indústria. E ali foi, para mim, talvez uma das maiores escolas que eu tive empresariais. Foi onde eu aprendi como que uma empresa funciona, né? Uma multinacional. Então, até então, eu tinha tido experiências na minha vida que eram experiências menores, né? Então, empresas pequenas. Eu tinha trabalhado em uma faculdade, por mais que era na faculdade, mas era uma coisa local ali dentro da cidade, trabalho numa escola menor e tudo, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar. E ali foi quando eu comecei a conhecer de negócio, quando eu comecei a entender sobre processos, sobre projetos, sobre diversas culturas que existem dentro de uma empresa, como é que funciona tudo isso. E foi ali talvez a grande escola que eu tive. Foi um tempo curto, né? Eu fiquei ali 3 anos mais ou menos, mas foi quando eu aprendi mais, assim, acredito, sobre negócio. E são as oportunidades cruzando, né? Eu tinha feito engenharia civil, fiquei ali dentro, depois acabei sendo efetivado como assistente, porque na época eu ainda não podia ser analista ali, porque eu não tinha um curso superior, e ainda fiquei ali 3 anos. E aí foi quando eu decidi sair dessa empresa, né? Talvez, eu confesso que foi também um momento muito difícil na minha vida, porque essa empresa especificamente é uma empresa lá dentro da cidade de Montes Claros, que é a cidade onde Que eu a moro. maioria das pessoas que moram lá almeja trabalhar nela. E quando eu me lembro que houve pessoas que não acreditavam que você estava lá e pediu demissão para sair. Foi isso é esse ponto que eu quero contar. Foi um momento tão difícil na minha carreira, justamente porque eu não sabia se era a decisão certa que eu estava tomando. Era uma empresa que pagava um salário bom, era um salário razoável para a época, eu tinha muitos benefícios ali dentro, estava muito apegado ali e eu aprendi muito ali dentro. Só que eu tinha na minha mente uma outra visão que era, eu tinha acabado de me formar, eu fiquei ali um tempo durante o meu curso de engenharia civil, eu tinha acabado de me formar depois em engenharia civil e eu queria trabalhar dentro da área de engenharia civil. E aí eu comecei a participar de alguns processos seletivos, inclusive fui para Salvador, não sei se a senhora lembra. Lembro. Eu fui para Salvador para participar de um processo da OAS, né? E aí foi quando eu saí dessa empresa para poder buscar, né, isso. E aí eu fiquei muito, muito, muito com medo, porque eu não sabia se era a decisão que eu tinha tomado, certo? Se eu devia ter saído de lá, se eu não deveria ter continuado um plano de carreira ali dentro, né? Eu tinha oportunidade, eu tenho amigos que estão lá até hoje, pessoas muito queridas, e só que o tempo se provou que eu estava certo, né? Então, eu lembro que você me perguntou, mãe, eu quero fazer isso, o que a senhora acha? Eu falei assim, filho, quando a gente quer fazer uma coisa, a gente tem que, se esse é seu desejo, você tem que arriscar. Se você não conseguir, se você não for, você já vai ter o não como resposta. Se você for e não conseguir, é não também. Então, deixa você fazendo, você vai ter o não. Se você não fazer, você vai ter o não do mesmo jeito. Então, tem que tentar. Então, e aí eu lembro que foi, assim, na dúvida, na incerteza, né? Eu acabei pedindo para sair dessa empresa. Confesso que eu me arrependi em alguns momentos, queria ter voltado atrás, não podia ter voltado mais atrás, mas segui. E com isso foi um momento que eu já estava ali naquela incerteza. Eu lembro que fui trabalhar, que eu passei no processo seletivo da OAS, que eu fui. Na verdade, tinha recebido a mensagem deles, né? Fui algumas vezes para Salvador para trabalhar nessa consultora na época. E
não lembro exatamente todo o processo que tinha acontecido, mas eu lembro que na efetivação acabou que ela não ocorreu. Né? Eu lembro que a OAS tinha falado que eu tinha passado no É porque não processo. tinha que ser. Eu lembro que tinha falado que eu tinha passado nesse processo, que ia chamar, eu fiquei ali, né, esperando 2 meses, 3 meses, e tava acontecendo algumas coisas ali, e no final das contas, fui entrevistado, eu tinha conversado até com a diretora de RH, eu lembro o nome dela até hoje, não vou citar aqui, mas eu lembro o nome dela até hoje, e eu tinha passado pra ir pra lá e fiquei esperando, né, e fiquei muito tempo ali aguardando, e não vinha. E nisso, a gente não tinha tantas reservas de dinheiro, não tinha muitas coisas, eu tava sem emprego na época. Eu comecei a fazer alguns bicos, né? Fazer alguns trabalhos extras ali para arrecadar algum dinheiro, inclusive prestando serviço para a própria empresa que eu tinha saído, que era a Novo Nordisk, desenvolvendo sistema, ferramentas que eu desenvolvia em Excel, algumas planilhas, algumas análises que eu fazia. Eu já vinha trabalhando com dados de algum tempo, né? Era o trabalho que eu fazia lá dentro, e eu continuei fazendo isso mesmo não sendo o que eu estava buscando na época, que era trabalhar com engenharia civil. E aí quando eu percebi que não ia vir mais, né, essa contratação, né, que era uma coisa que eu queria, eu busquei outras construtoras menores da cidade para ir trabalhando ali e continuei trabalhando, né, com análise de dados, fazendo ali algumas entregas, algumas análises que eu fazia, achando que aquilo era o meu trabalho secundário. Né? Eu achava que aquilo, assim, o meu trabalho era ser engenheiro civil, eu estava buscando aquilo e que aquilo era um complemento de renda. Foi quando, em algum momento, aquilo atinou e falou: cara, na realidade é o oposto. Né? Eu trabalho com isso, eu faço análise de dados já há algum tempo. Né? Eu comecei, na época, já postar alguns vídeos no YouTube e eu tive a chave e falei assim: é isso que eu faço, é isso que é meu trabalho. E foi quando eu resolvi largar tudo e continuar a dedicar na carreira, né, de trabalhar só com análise de dados, fazer algumas consultorias ali, e assim foi. Né? Então, aí foi quando começou a grande virada de chave. A gente ainda assim tinha uma condição financeira ainda melhor, já é um pouco estável ali, porque a gente já tinha algum trabalho, mas também não era algo muito confortável se dizer, né? O que a senhora lembra ou a senhora percebe desse momento, assim, dessas indecisões? Como é que era o comportamento do Laender, né? E como que teve a contribuição, assim, do lado familiar em todas essas decisões do ponto de vista da senhora? Então, o que eu sempre notei que você é uma pessoa muito decidida, forte. Quando você quer algo, você batalha, você vai em busca daquilo, mas e por outro lado eu vejo que isso porque você teve um apoio da sua família, a base familiar é muito importante nesse momento. Então, assim, você chegou onde você está porque você teve todo o apoio, teve o apoio da sua família, da sua mãe, da sua avó. Você teve aquela base familiar ali. Então, eu creio que isso te ajudou muito em tomar as decisões que você tomou até hoje, que todas foram bem acertadas, porque desde que você deixou ali de trabalhar com a engenharia civil para mexer com dados, nossa vida assim mudou muito. Só teve melhorias. Certo, eu lembro que eu tinha que vir para São Paulo, eu consegui uma vaga para trabalhar aqui. E foi também um outro momento difícil, né? Porque eu morava ali em Montes Claros, nunca tinha saído do interior ali. E aí vim para uma cidade que na época era para mim algo totalmente desconhecido, né? Eu me lembro, e aí eu vou falando de salários, de valores, porque são os valores que vão ficando na minha mente, foram ficando, mas que foram importantes. Eu lembro que quando eu saí da Novo Nordisk, meu salário ali era aproximadamente 1.800, 2.100 reais, eu não me lembro exatamente. Isso para a época era um salário bem acima da média do que a grande maioria das pessoas trabalhavam, mas não era algo também exorbitante assim. E aí surgiu uma oportunidade para eu vir trabalhar em São Paulo para ganhar 5 mil reais na época. E aí eu achei que eu, mais uma vez, estava ficando rico de novo, né? Que eu saí de um patamar, estava indo para 2x. Só que quando eu cheguei aqui, a realidade era completamente outra. Eu quebrei a cara, né? Porque o Custo de custo de vida. vida era muito diferente. Eu morava no interior de Minas Gerais, né? Eu cheguei aqui com um custo de vida 3, 4, 5 vezes maior, ou seja, para mim eu estava regredindo, né? Só que essas experiências, essas vivências vão trazendo pra gente o amadurecimento, né? Da gente saber o que fazer, o que não fazer. Vai te dando maturidade. Exatamente, vai dando maturidade. E aí eu lembro que eu fiquei aqui alguns meses, depois eu acabei voltando para Montes Claros, né? Não acabei saindo, mas
Eu lembro que na época teve a oportunidade de eu ficar remoto um tempo. Mas no final das contas não era aquilo que eu queria ainda, né? Eu queria empreender, eu queria eu mesmo desenvolver ali as minhas coisas, os meus negócios. E foi quando teve a oportunidade de criar uma empresa, né? Trabalhei dando treinamentos, consultorias ali, fiquei algum tempo nessa outra empresa que eu estava mesmo, em alguns momentos remotos, trabalhando como um consultor mesmo, desenvolvia ali algumas análises, algumas coisas que a gente fazia para diversas empresas. Atendi grandes empresas, mas foi quando eu ainda achei que eu não devia trabalhar para outras pessoas e deveria trabalhar para mim, né? Eu acho que desde criança você já tinha uma visão de empreendedor. Você não sei se você lembra, você criança, no quintal de casa tinha um pé de Eu manga. lembro que eu vendia manga. Aí você pegava as mangas e sentava na porta de casa. As pessoas passavam, compravam porque você queria vender, você falava que queria negociar. Então, acho que a sua visão de empreendedor você já nasceu com ela. Você está contando esse caso da manga agora? Eu lembrei que eram duas mangueiras de manga comum, né? Era duas mangueiras de manga comum. As mangas, cara, é engraçado. Quando a gente quer, a gente às vezes vai lá e faz sem nem botar porém. Eu lembro que caía essas mangas, elas se machucavam às vezes, ficavam. Gente, era você que você queria fazer aquilo. Não adiantava a gente falar com você, não, Laenda, ninguém vai comprar essas mangas. Não, mas você sentava E lá eu vendia. Então, as pessoas passavam porque acho que ela vai ajudar essa criança aqui. Mas eu vendia as mangas, eu consegui um trocadinho. Eu nem lembro se eu sabia fazer conta direito, mas eu lembro dessa cena. E agora você tá falando, eu nem tava lembrando disso. Mas são sinais, né, que a gente vai tendo. Eu lembro que quando eu comecei a empreender mesmo, de trazer ali e começar a desenvolver, né, eu já tava começando um canal no YouTube ali, já tinha alguma audiência, né, e as pessoas já começaram a me seguir, eu já comecei a ver ali uns números aparecendo, e isso foi muito importante. E daí pra cá a história, acho que muita gente que já acompanha, né, já tem pessoas que já estão mais próximas. Aí foi quando eu comecei a trazer conteúdo pra internet, a ministrar treinamento, já tive grandes oportunidades, já me deu oportunidade, por exemplo, de ir pra fora do país, de desenvolver muito aí, mas foi algo essencial na minha vida, todo esse apoio familiar. Então, assim, o que eu quero nesse momento aqui, antes de mais nada, agradecer mesmo. Então, acho que a oportunidade de estar aqui nessa mesa conversando, né, toda essa estrutura que tá vendo aqui foi fruto do trabalho de muitos anos, mas principalmente fruto do amor da senhora, do amor da minha avó, de todo o apoio familiar que a gente teve, de tudo que a gente fez. Eu só queria agradecer mesmo. Então, assim, eu queria ter essa... eu que sou grata por Deus ter me dado essa oportunidade de gerar você no meu útero, de ser sua mãe. Eu sou eternamente grata e feliz por você ser meu filho e eu ser sua mãe. Só tenho orgulho de você. Eu já tive muitas oportunidades de agradecer, a senhora sabe disso, mas publicamente, talvez como a gente está fazendo aqui, nunca tenha feito, e eu não queria perder essa oportunidade de dizer o quanto eu sou grato, o quanto eu sou apaixonado por tudo que vocês fizeram na minha vida, e o que eu vou fazer daqui para frente é continuar. Mas hoje você está retribuindo tudo isso, porque a qualidade de vida que eu tenho hoje, você tem compartilhado para isso acontecer, tem contribuído. E o que eu quero continuar fazendo e assumindo o meu compromisso com o pessoal é levar esse conteúdo que eu sempre trouxe para cá, trazer cada vez mais pessoas para esse mundo, que eu sei que é um mundo de oportunidades, de melhora, e eu vou continuar fazendo isso. Mas eu quero que todas essas pessoas saibam o quanto a senhora foi importante, a minha avó foi importante, que Deus a tenha, não tá mais aqui com a gente. E eu queria só agradecer mesmo e aproveitar essa oportunidade de dizer que, além de todo o agradecimento, não tenho outras palavras para poder dizer o quanto eu amo vocês. É só isso. Eu também te amo muito, muito, muito. E sou muito feliz de poder estar aqui agora com você nesse momento. Obrigado. Bom, esse foi como eu falei, um episódio diferente. Eu queria poder contar um pouco da história. As pessoas talvez não conhecem e não sabem todas as dificuldades, tudo que a gente passa. Deu até vontade de chorar agora. Mas é isso, assim. Queria que a senhora deixasse um recado pro pessoal, um conselho. Quais foram os aprendizados ao longo desse tempo e... Então, o conselho que eu tenho para dar é que quando você quer algo, você tem que lutar, batalhar e que você consegue. Quando você luta por algo que você deseja, vá em frente que você consegue, acredita em você mesmo que você consegue. E, acima de tudo, o amor é a base de tudo.
É isso. Obrigado. E as portas aqui estão sempre abertas, a senhora sabe disso. Obrigada eu por estar aqui. Pessoal, muito obrigado aí por acompanhar aqui esse episódio, né? Foi um episódio totalmente diferente, mas que espero que tenha atingido o objetivo de poder mostrar para vocês o quanto é importante a gente ter pessoas próximas da gente que acreditam na gente, que investem na gente, que não que seja simplesmente com dinheiro, mas que investe no potencial, que invista em vocês, em acreditar no potencial. Então isso é muito importante, né? Que se cerquem de pessoas e de cada vez pessoas que estejam com você sempre, independente de qualquer coisa. Né? Então, queria mesmo agradecer vocês por estarem aqui até esse momento. Se vocês gostaram desse episódio, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo. E se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, né, avalie o nosso episódio aí com 5 estrelas. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Valeu e tchau, tchau.